Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de biologia. Da professora Eliane e Ilana, né? Da escola EREM Genifa Felisbela Nobre. Então, gente, nós vamos iniciar falando sobre os ciclos biogeoquímicos, né? Que aí vamos dar continuidade à nossa última aula, que foi sobre cadeia alimentar e fluxo de energia, né? Mas o que tem a ver, né, sobre ciclo biogenético com cadeia e fluxo alimentar? Na verdade, né, o ciclo biogeoquímico, eles também seguem uma mesma lógica do fluxo de energia. E aí, eles são três principais, tá certo? O ciclo de nitrogênio, o ciclo de carbono e oxigênio e o ciclo da água. Então, para iniciar aqui a aula, vamos ter uma introduçãozinha sobre o que é ciclos biogeoquímico, tá certo? E aí, nós podemos começar com o próprio nomezinho aqui, biogeoquímico. Parece um pouco estranho, né? Mas aí, bio, né? A gente sabe que é vida, ou seja, está relacionado, né? Envolve os seres vivos. Geo, né? Porque os elementos estão aí no nosso planeta, né? E eles vão ter, tá certo, um reservatório químico, que são os fatores essenciais, que é a atmosfera, a hidrosfera ou a crosta terrestre, tá certo? E químicos, né? Porque acontecem, né, reações químicas, e a gente, né, está falando justamente desses elementos químicos. Então, os ciclos biogeoquímicos, podemos dizer que são os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles mesmos, né? E também eles devolvem, né, ao próprio ambiente. Então, para resumir aqui os ciclos biogenéticos, eu botei alguns tópicos, né, que diz assim: o primeiro, garantem a reciclagem do elemento químico no meio. Esses ciclos são influenciados por a natureza, obviamente, né, pela taxa de crescimento de um ser vivo e sua decomposição, e também pelo homem, como vocês veem aqui, tá certo? A classificação pode ser classificada em gasoso, que são os reservatórios principais do elemento, que é a atmosfera, e os sedimentares, que é o reservatório principal, é a crosta terrestre. Daí em diante, a gente vai dar continuidade, tá certo? Falando de cada um desses ciclos. E vamos iniciar falando sobre o ciclo da água. Então, gente, nós sabemos que a água, né? Ela é 70% do nosso planeta, tá certo? É coberto por água. A maioria, né, está nos oceanos. E também vale ressaltar, né, que a água é um elemento químico essencial para a vida no nosso planeta. Então, quando falamos de condensação, evaporação, transpiração e até mesmo dos estados da água, sólido, líquido e gasoso, né? Então, estamos, né, falando justamente do ciclo da água. E como acontece, né, tá certo? E o que acontece? A gente tem em nosso planeta boa parte da água em estado o quê? Líquido. Quando o Sol aquece, né, o Sol esquenta, aliás, né, vai acontecer, tá certo? O processo de quê? De evaporação, certo? Que está no quê? Num estado de gás. Depois ela vai se condensar, ou seja, vai voltar ao quê? Ao estado líquido, quando essas nuvens, né, vai lembrar, né, que, sim, as nuvens estão no estado líquido. Para virar uma nuvem, né, ela precisa se condensar, o próprio nome, né, condensação, que é a mesma coisa de liquefação. Então, a água evapora, ficam na forma de gás, né, quando
há muita concentração, né, que ela está cheia, ela começa a se condensar e aí, né, formam-se as nuvens. Uma vez que essas nuvens podem ser movimentadas, né, a favor do vento, né, com a participação do vento, quando ela se condensa, atinge um determinado ponto. E ela, né, se precipita, né? Como está dizendo aqui, precipitação. Precipitação é a questão da chuva em si, né? Aí chove, porque ela está cheia. E aí, em um determinado canto, ela vai cair, obviamente. E em um determinado local, né, ela pode ser absorvida, tá certo? Essa absorção, né, pode ser pela infiltração, como vocês estão vendo aqui. Pode ser também, ela pode alimentar quem? Os rios, ela pode, rios, lagos, né, os mares. E aí, inclusive também as plantas, né, também ocorre esse fenômeno chamado de transpiração. Não só de plantas, mas também de animais. Um exemplo bem clássico nós podemos citar é o da floresta amazônica, né? A Amazônia, ela absorve tanta água, né? As árvores da Amazônia, ela absorve tanta água, né? Que elas transpiram. E essa transpiração da água, certo? Elas soltam a água por suas folhas. Essas águas são tão importantes, né? Que elas vão fornecer o quê? A chuva. E uma vez fornecendo chuvas, né? Essas chuvas vão para algum local. Um local do que a gente pode estar se dando é a região sul, sudeste, centro-oeste, tá certo? Do Brasil, por exemplo, tá certo? Então, aqui também eu botei um lembretezinho, né? Sobre a importância, né? A água garante que a água seja usada e retorne para o ambiente. Ela permite também o uso pelos seres vivos, garante a realização de atividades humanas, como geração de energia, atividades industriais, entre outros. Ou seja, né, a água é vida, podemos dizer assim. Agora, nós vamos falar sobre o ciclo do carbono, tá certo? O ciclo do carbono. O que eu posso ter de entendimento sobre o ciclo da carbono, ou ciclo, né, do gás carbono. Então, o gás carbono, né, aqui, como vocês estão vendo, e oxigênio são extremamente reciclados. Por quê? Como vocês estão vendo aí nas imagens, né, ele garante, né, que o carbono circule no próprio ambiente, como vocês estão vendo aí. Então, recebe, né, aí o oxigênio e solta o gás carbono, tá certo? O gás carbono também forma uma estrutura, né, das moléculas orgânicas essenciais para os seres vivos, tá certo? E aí, onde nós podemos encontrar o carbono, né? Ele ele está, né, na forma dos aminoácidos, né, formado na forma dos aminoácidos. Nos carboidratos, né, que a gente também utiliza na produção de energia, como as gorduras, o próprio nosso tecido adiposo. Tem no nosso DNA também, tá certo? Através dos nucleotídeos. E a pergunta é, onde nós podemos conseguir tudo isso? Bom, por exemplo, nós podemos conseguir, né, o gás carbono direto de quem? Da atmosfera, porque a gente não respira. Mas aí, né, a questão, como conseguir esse gás carbono? O gás carbono vem pra gente, né, através de quê? Da cadeia alimentar. Que os produtores, que podemos, tá certo, observar nos próprios esquemas aqui que a gente mostrou um pouquinho aí nessa partezinha do nosso resumo, tá certo? E aí, gente, nós podemos conseguir através de quem? Dos produtores.
né? Quem são os produtores? Os vegetais, terrestres, aquáticos, né? Esses elementos vão fazer um processo chamado de fotossíntese, que a fotossíntese pega o gás carbono da atmosfera e fixa esse gás carbono, tá certo? Na matéria orgânica, dentro dos organismos. Esse carbono vai ser utilizado para a formação dos nossos tecidos, como eu falei lá atrás, mas também para a obtenção de energia que nosso organismo precisa. Quando a gente quebra moléculas, por exemplo, orgânicas, a gente está liberando uma grande quantidade de energia. E aí tem que ser reposto, tá certo? Então, se vocês observarem aí, né, no esquemazinho, o CO2 ele é produzido, né, também na respiração e decomposição e queima de combustíveis fósseis, como vocês estão vendo aí, né? O carrinho soltando aí o quê? A fumaça. Agora, nós vamos dar continuidade com o ciclo do oxigênio. Então, como o ciclo do oxigênio, né, praticamente aí está junto com o do carbono, né? O que diz aqui o ciclo do oxigênio, né? O ciclo do oxigênio está diretamente relacionado com quem? Com o gás carbono. Se vocês observar, né, a retirada, né, de oxigênio e transformado aí, né, em gás carbono. O ciclo do oxigênio também garante a circulação do oxigênio entre quem? Os seres vivos e o meio físico. O oxigênio ele é utilizado na respiração celular e é essencial para a combustão e decomposição. O oxigênio molecular, sobre a ação dos raios ultravioleta, né, do Sol, dá origem aqui à camada de ozônio, ao ozônio, na verdade, o gás ozônio, que forma que a camada de ozônio, né, camada muito importante, tá certo? O processo também de fotossíntese, né, que é o principal fornecedor desse gás de oxigênio para a atmosfera. Então, gente, o gás oxigênio, ele é muito importante, tá certo? Para todos os seres vivos, né? E aí, né, sem oxigênio, a gente, né, os organismos não sobreviveriam, né? Podemos dizer assim. Por quê? Porque esse oxigênio, né, ele é liberado em quê? Na atmosfera, tá certo? E aí, é importante destacar, né, que o oxigênio produzido também participará na formação da camada, como eu falei aí, de ozônio, tá certo? Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio. Então, que ciclo é esse, né, do nitrogênio, podemos dizer assim? O nitrogênio, ele é muito importante, né? Ele faz parte dos aminoácidos do nosso corpo, tá certo? Que é constituído aí pelas proteínas, enfim, né? Podemos dizer que o ciclo do nitrogênio pode ser dividido em 3 etapas, de fixação, nitrificação e desnitrificação. Então, como vocês podem observar, eu fiz um pequeno esquemazinho aqui, né? É representado por N2, né? O nitrogênio, como vocês estão vendo aí. É um gás abundante na atmosfera e a gente não consegue fazer nada com ele, né? Então, precisamos transformar ele em alguma coisa, que seria, no caso aqui, né, a transformação da amônia, que aí é o primeiro processo, podemos dizer assim, que é o processo de fixação, tá certo? E aí, então, essa amônia, ela é convertida, né? Como vocês estão vendo aí. E aí, é onde nós podemos dizer, né, a primeira etapa, chamada de fixação. No ciclo de nitrogênio, a amônia, tá certo? Ela é tóxica e ela precisa também ser convertida, ou seja, oxidada, que é aí onde passa pelo processo de nitrato, como vocês estão vendo aí, NO2, tá certo? Uma vez que esses nitratos são representados por quem? Por as bactérias que fariam isso, né? E esse processo é conhecido como nitrosação, como vocês estão vendo aí.
essa transformação da amônia em nitrato e nitrito, né, também é tóxica. E as plantas não conseguem aproveitar esse nitrito. Será também no solo, né, oxidado o nitrato. Então, essa transformação, né, as plantas conseguem assimilar, conseguem absorver esse nitrogênio para daí poder produzir, né, seus compostos orgânicos que utilizam o nitrogênio. Esse processo é chamado, então, tá certo? Esse processo, então, é chamado, como vocês estão vendo aí, né? Ainda não pode ser chamado de ciclo, podemos dizer assim, né? E é preciso, né, que tenha um retorno para quem? Para a atmosfera. Desse NO2, desse nitrogênio. Lá, né, para a atmosfera. Esse retorno ocorre a transformação do nitrito em NO2 gasoso, que é conhecido como desnitrificação, como vocês estão vendo aqui. Aí sim, né, como vocês viram, o ciclo, né, se fecha, tá certo? E o ciclo de nitrogênio, né, é formado. Vale lembrar, tá certo? Assim, que a planta assimila o nitrato, né, no caso o nitrogênio, para fazer parte de quê? Da cadeia e alimentar, como vocês estão vendo aqui, né? Tem um esquemazinho mostrando aí, né, como todo o processo, tá certo? É convertido, podemos dizer assim. Então, a gente só pode dizer, né, que tem a participação do nitrogênio em nosso organismo, porque acontece, tá certo? Aí todo esse processo que é assimilado, né, por o produtor e a gente acaba se favorecendo, né, dos produtores para que o nitrogênio chegue no nosso organismo. Bem, gente, nossa aula é até aí. Qualquer dúvida, me procurem no PV.